Sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada de honra hoje. Fiquei tão feliz que ela aceitou o nosso convite. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a Fátima, a perita judicial. Esse é o Instagram dela. Fátima, é uma alegria e uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá bom? Como eu disse, aqui a casa é sua. Você pode ficar à vontade para se apresentar, falar sobre você, falar sobre a sua atuação profissional e aquelas perguntinhas que chegaram para nós hoje. Então, tá bom. Fique à vontade. Primeiramente, queria agradecer muito o convite. Fiquei bem feliz, né? Era para a gente ter feito antes, mas a gente não conseguia casar as agendas, mas fico bem feliz que deu certo. Meu nome é Maria de Fátima, eu sou assistente social, mas eu me apresento para todo mundo como Fátima. Eu até esqueço que eu tenho outro nome, então vou me apresentar aqui também como Fátima. Eu tenho a página no Instagram, já tem um tempinho, mas eu não sou tão atuante no Instagram igual a colega. Eu acompanho a colega e né, tem live toda semana, eu fico mais no off, assim, eu gostaria mais aqui, né, compartilhando também. Então eu fico bem feliz quando venho esses convites que acabam me tirando da zona de conforto também. Formei em 2017, colei grau em 2018, e desde então, desde 2018 eu atuo na área. Eu colei grau em fevereiro, em abril eu já comecei a trabalhar. E em 2019 foi quando eu comecei no mundo das perícias. Na época eu fiz 2 ou 3 estudos sociais, aí eu comecei num outro trabalho, ficou um tempo parado, e aí eu mudei de cidade, aí em 2020 eu comecei oficialmente de novo. E foi onde eu comecei a trabalhar nas habilitações. Até então eu não tinha trabalhado ainda na adoção. E para minha surpresa foi algo assim que eu fiquei extremamente encantada, não sabia que eu iria gostar tanto, né? Até acabou inspiração para um tema de um livro. Bem nesse ano de 2020, eu escrevi um livro infantil em parceria com uma psicóloga, Chegada de Nico e Mafalda, uma história de adoção. Não sei se vocês viram, mas o meu gato ele invade aqui de vez em quando, o Nico. Não tem problema. E foi por conta da minha relação com os bichinhos que acabou tendo a inspiração para o livro. E quem me conhece há muito tempo sabe que eu tinha muito medo dos bichinhos. Então, hoje eu sou extremamente apaixonada. O Nico veio para me fazer desconstruir. E aí, um dia, assim, numa situação onde eu estava bem estressada, numa situação, assim, eu sempre falo que as melhores ideias vêm de situações estressantes, né? E naquela noite a gente não dormiu. E aí veio a ideia, eu pensei, nossa, isso daqui ó, é adoção. É maternidade na prática, né? Olha só. Eu lembro que eu rascunhei a ideia e aí eu mostrei pro meu esposo, ele falou, meu, que legal, daria um livro. E assim, mas tipo, muito no... sei lá se vai dar alguma coisa. E acabou que a gente entrou no ano de pandemia, né? Ali em 2020. E a gente publicou um livro em outubro de 2020, onde o lançamento foi online. Então, vamos lá, né? Você falou que atua bastante em processo de habilitação, né? É esse termo que utiliza, então, habilitação para adoção. Você trabalha com as famílias para ver se elas estão aptas a serem habilitadas para adotar ou não. E uma das perguntas que chegou para nós, né? Quando você vai fazer essa avaliação? A nossa avaliação como perito em processo de adoção, de habilitação, é uma avaliação socioeconômica ou você avalia outras Então, eu olhei as perguntas e respondi todas elas aqui, né? A avaliação do Ótimo, pode A avaliação do assistente social perito, ela sempre vai ser econômica, né, do assistente social, porque a gente é o único profissional com capacidade técnica para fazer uma avaliação socioeconômica, né? Existe perito em várias outras áreas, mas a avaliação socioeconômica é atribuição exclusiva nossa, né? Então, existe sim avaliação socioeconômica dentro da habilitação também. Inclusive, é um ponto bem importante para ser avaliado, né? Teria alguma implicação se a pessoa não tem uma condição socioeconômica ideal para adotar uma criança? Até algumas pessoas, assim, às vezes, os próprios casais, né, têm essa ideia de que
o tribunal quer selecionar casais ricos, e eu sempre desconstruo essa ideia com eles e trago a realidade, né? A gente não está buscando pessoas com uma condição econômica, assim, milionária, não é? Mas a gente precisa saber se essas pessoas têm condições de arcar com os custos de vida delas, para daí poder arcar com as despesas de um novo membro, que deveria ser o planejamento que todas as pessoas deveriam ter, que a gente sabe que não é a realidade, né? Então, às vezes, eles até questionam, mas se eu tivesse um filho biológico, você não viria aqui em casa? E daí eu até brinco, eu falo, que pena. Eu bem gostaria de fazer uma avaliação antes das pessoas terem filho, né? Porque a gente sabe que, né, a gente acaba lidando com processos também de medida de proteção, destituição, eu já trabalhei nesses processos também. Então, a avaliação socioeconômica ela é bem importante e é um ponto a ser levado em consideração se a pessoa tem condições de arcar com as despesas de um novo membro. Porque, assim, uma criança dá despesas, né? Eu não romantizo. Eu adoro a adoção, eu adoro trabalhar com esse tema, mas eu não romantizo. Então, eu sempre tenho uma conversa muito sincera, né, com os casais e tento trazer eles para a realidade. A partir do momento que você tem um filho, seja na adoção ou biológico, ele vai trazer mais custos, né? Vai aumentar as despesas. Tem mais despesas, né? Eu me lembro também, eu acho que foi no seu perfil que eu vi outro dia, que às vezes o casal já tem uma criança e ele quer adotar uma outra criança. Nesse caso, tem que ter as mesmas condições para as duas crianças, né? Inclusive financeira. Você não pode oferecer uma coisa para o filho biológico que você não pode oferecer para o filho adotivo. Então tem que ter a mesma condição socioeconômica para as duas crianças. Isso mesmo, tem que equiparar o padrão de vida, né? O que vai... Se o filho biológico estuda numa escola particular, por que o filho por adoção não vai estudar nessa escola particular, né? Considerando que vai ser tão filho quanto, né? Então, é um dos pontos que eu acabo frisando. E também a questão da casa, né? Tem uma pergunta ali sobre a residência, né? É uma questão importante também. Não é, o casal precisa ter uma casa bonita, precisa ter um quarto enfeitado. O que eu sempre peço para o casal, que tenha o espaço, né? Você não tem ainda filhos. Então, você tem que ter um quarto para receber aquela criança quando chegar. Já teve casal que ele não tinha, só tem um quarto na casa. Mas aí ele falou, a gente tem condição econômica, e realmente a avaliação socioeconômica deles era uma avaliação mais alta. E eu falei, não, tudo bem. Porque no meu laudo eu vou colocar que você está se comprometendo a construir um cômodo para quando fizer, né, o pedido, a chegada da criança, você vai ter que ter esse cômodo. Porque não tem lógica. Olha não tem lógica eu querer adotar uma criança se eu não tenho espaço para ela, né? Não tem exatamente. Onde colocar, né? Então não faz sentido. Então eu sempre cobro sim pela questão do espaço. Não precisa ser uma casa grande, não precisa nem ser casa própria. Alguns casais também perguntam, eu preciso ter casa própria? Não, desde que você consiga custear o seu aluguel, consiga custear as despesas da criança que vai vir para você, tá tudo certo, né? Não tem muitas exigências, mas tem algumas exigências que a gente não pode abrir mão, porque a gente sabe que uma das questões que gera muito conflito é no financeiro, né? Se acabar que o casal ali não tem uma condição socioeconômica muito boa, né? Vem uma criança, vai gerar mais despesa, vai gerar o quê? Vai gerar conflito. A adoção por si só, ela já é complexa, já é um processo desafiador. E ainda né, com esse plus, né, de conflito a mais, então a gente já tem essas crianças, né, numa situação onde elas vêm de direito violado. Não tem por que expor elas numa situação de novo onde elas vão ter algum direito violado. Eu sempre falo, os meus clientes são as crianças. E para eles eu preciso escolher filé mignon. É picanha e filé mignon, é só o pior. Eles já têm, né, uma situação de violação de direito. E aí vai entrar numa família também que não está preparada para recebê-los. Então é por isso que precisa passar por essa avaliação socioeconômica
E também tem alguns quesitos que você faz, né? Quais são aqueles que seriam indispensáveis, assim, na hora da sua Sobre os quesitos indispensáveis, né? Eu coloquei que eu vejo que são muitos, né? São vários. Mas saber a motivação da adoção, eu vejo que é algo muito importante. A motivação, o ponto do casal, o que te motivou? Porque muita gente entra com o pedido de habilitação pelo motivo errado, né? Entra com uma missão, com um propósito, como uma forma de caridade, de querer ajudar uma criança. Eu sempre falo, a gente não precisa da sua ajuda, a gente não precisa de caridade, essas crianças precisam de um pai e de uma mãe, né? Não precisa nem ser os dois, porque inclusive eu já fiz várias habilitações de mãe solo, já fiz habilitação de um pai solo, que não é muito comum, mas eu já fiz. Então a gente precisa de um adulto responsável, né? Um adulto responsável que esteja disposto a cuidar e amar e proteger aquela criança, aquele adolescente. Então, essa precisa ser a motivação, porque a gente sabe que também 80% das pessoas que hoje estão na fila de adoção são pessoas que não podem engravidar, não puderam ter filhos biológicos, e por isso elas procuram a adoção, né? E aí entra um outro ponto muito importante. A gente tem que cuidar para não entrar na área da psicologia, né? Em outras lives que eu sempre falo, né? A gente tem que cuidar para não entrar na área do coleguinha, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber o que é importante da nossa área também. Então eu sempre tenho essas conversas, né? O que te motivou? E quando tem a questão da infertilidade, eu procuro fazer uma conversa, né? Para entender e para sentir o quão superada, né? Tá aquela situação. Porque a situação. Porque tem algumas pessoas que às vezes não superam e quer substituir essas emoções, esses sentimentos. Às vezes até no luto também, né? A pessoa teve alguma situação de falecimento de um filho, alguma coisa, no momento ali que tá com aquelas emoções à flor da pele, ou de ter superado ou de não ter superado, principalmente uma gestação, não conseguiu realizar da forma natural. Então, essa motivação é muito importante para a gente saber, então, no momento da habilitação ali, né? Qual é a intenção dessa família, né? Não é só suprir uma necessidade nossa como adultos, mas garantir um lar, uma família, uma proteção para aquela criança. E entender, né? Dos dois lados, né? Principalmente quando é casal, entender que às vezes está superado para um, mas não está superado para o outro, né? Porque assim, eu sempre falo, precisa estar muito bem alinhado entre o casal, né? A adoção precisa ser uma escolha que partiu dos dois, porque eu também já peguei muito processo onde um tenta convencer o outro. Isso tem tudo para dar errado, né? E você faz essa entrevista separados quando você percebe essa situação ou não? Não, eu faço separado. Quando eu percebo essa situação, eu faço sim. Tem que ter essa percepção também, né? De identificar ali se os dois estão alinhados com aquele desejo. Porque senão você acaba entrevistando separadamente para poder entender qual que é a posição de cada um. Olha que legal. Entrevistas individuais. Às vezes, tipo, não vai precisar. Né? Tinha até uma pergunta aqui que eu até respondi, eu estou aqui perdida agora, mas que não... Eu acho que se você vai mais vezes, você faz mais de uma entrevista. Eu coloquei que não tem uma receita de bolo, porque cada situação é única, né? O ser humano é único. Então, não dá para dizer, eu faço assim, sempre assim, porque daí vem uma situação que vai exigir até mais de uma entrevista, né? Já teve situações que mais de uma entrevista, né? Tem situações onde eu converso com a psicóloga. Nos processos que eu sou nomeada, eu trabalho hoje para duas varas, né? Para a vara civil, para a vara da infância. E ambas, elas nomeiam psicólogos junto. Então, é muito importante porque um complementa o outro, né? Às vezes, tem as profissionais e profissionais que não dão tanta abertura, mas eu tenho pego, assim, bons profissionais onde consegue ter essa troca e onde eu converso, assim, olha, minha percepção do casal foi essa,
E daí a gente vai trocando e alinhando. Ai, é interessante, né, essa troca, essa conversa, porque uma profissão complementa a outra, elas se unem, né? Cada um tem o seu espaço de conhecimento, cada um tem a sua observação, cada um tem o seu conhecimento ali, mas juntos consegue fazer um trabalho bem completo para poder atender essas famílias e também as crianças que precisam, que estão nesse momento de disponíveis ali para adoção, né? Para que as famílias possam adotá-las, que as famílias fiquem habilitadas, né? Para adoção. Tem uma na sequência aqui que foi perguntada, acho que é a 4. Você falou que está com elas aí, né? Qual o motivo não habilitaria uma família a adoção? Respondi. Muitos os motivos, né, que fazem eu não habilitar a família. Começando pela condição financeira, né, como a gente falou, que se a pessoa não consegue suprir as necessidades dela, não tem como habilitar para ela. É uma situação que tem tudo para dar errado, né? A pessoa já não tem condições econômicas, você vai colocar mais uma outra criança que vai requerer tempo, vai requerer dinheiro, financeiro, e a gente sabe que o financeiro mexe muito com o conflito. Então, esse é um dos principais motivos. O casamento não está bem, se a gente percebe, e eu até anotei, nem sempre é possível decifrar a realidade, né? Tem alguns casais que eles são muito artistas, né? Eu falo casais porque é o que eu acabo atendendo no todo. A maioria são casais. Né? E às vezes eles querem mostrar a realidade como ela não é. E nem sempre vai conseguir decifrar, né? Às vezes sim, às vezes não. É importante que a gente consiga, né? Preservando. E é por isso a importância, às vezes, de fazer a entrevista individual. Sim. Muitas coisas no individual vêm que não vêm quando tá junto. Principalmente quando um quer e o outro não quer, no individual vai vir. Ele vai soltar. E, tipo assim, ó, de alguma forma, um vai estar fazendo para agradar o outro, não tem tanto desejo. E essas são, assim, nossa, é isso que a gente precisa para negar uma habilitação, porque não vai dar certo. Eu falo, até teve uma das últimas que eu neguei, tem aqui, né? Se eu já neguei várias. Uma das. Isso, eu já neguei mesmo. Várias. Tem a última que eu neguei foi uma onde um queria e o outro não queria. E daí eu lembro que eu falei para ela: olha, já é difícil quando os casais querem muito. Já é extremamente difícil a adoção dar certa, porque a gente sabe, né, que ela é complexa, ela é desafiadora. Porque essas crianças, elas já vêm de uma história de violação de direito. Imagina quando um não quer. E era uma adoção de um adolescente. Imagina se isso ia dar certo. Não ia dar nunca. Os dois precisam estar muito alinhados, principalmente quando é um adolescente que ele já tem a memória recente de tudo aquilo que ele já passou. Daí, quando a criança vem, ela não vai esquecer o passado dela porque ela está começando com uma nova família. Ela traz toda aquela bagagem de sofrimento, de violação, de violência, né? Passa pela destituição do poder familiar. Às vezes a criança não queria ser separada porque ela já, de repente, estava até acostumada com aquele ambiente que ela vivia, né? Para ela era normal uma situação que ela vive. E aí, quando ela vem para adoção, se a família que vai acolher, que vai adotar, já não está alinhada para superar todos os desafios, não consegue. Já é difícil. Quer muito, né? Não quando quer, vai dar certo. E aí existe também, eu acho que não sei se isso daqui está aqui, como nesse sentido aqui, que às vezes não dá certo. Existe a devolução, né, das crianças. Nesse caso, quando a devolução já havia sido oficializada a adoção... Então, eu tive duas experiências, né? Eu já tive uma experiência de um casal que eu tinha habilitado, né? Tem essa pergunta. E um casal maravilhoso, tá? Aquele casal, assim, ó, que eu não ia dizer nunca que eles iriam devolver, tá? E devolveram. Foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa para a psicóloga que habilitou também. Ela falou: olha, eu olho para essa situação
E eu vejo que não tinha como a gente prever, porque eles tinham muitas potencialidades. E acontece no estágio de convivência, eles descobrirem que não vai ser possível Descobrem essa adoção. Justamente por causa dos desafios. Justamente eles devolveram porque eles pegaram um grupo de irmãos, né? 2 irmãos. E parece que daí teve questão de agressão. E assim, eu sempre tento preparar o casal para os piores cenários. Sobre a questão ali do estágio de convivência, eles acabaram sendo devolvidos porque teve uma agressão. O menino agrediu a mãe, né? É uma situação pesada, a gente sabe que é. Mas assim, a adoção ela é cheia de desafios, né? Então, situações a gente sempre tem que preparar. Eu tenho frisado muito a questão sexual para os casais. Eu tenho, assim, acho que é uma das coisas que eu mais tenho falado ultimamente na entrevista, porque eu vejo que tem sido motivo também de devolução, né? A gente vive numa sociedade onde o sexo é muito tabu, de modo geral, né? O sexo é uma coisa, né, de tabu. E muitas das crianças que estão no abrigo, elas são vítimas de violência sexual. E a gente esquece que nem sempre o abuso sexual é algo ruim. A gente esquece disso. Às vezes, aquilo pode ser prazeroso, foi onde a criança, o adolescente se descobriu, e aí é tudo muito mais complexo. Então, eu tenho frisado muito. Você está preparado para pegar o seu filho se masturbando? Porque vai acontecer. Você está preparado para o seu filho abaixar as calças na frente da sua sobrinha? Porque isso pode acontecer. Você está preparado para ele bater no seu sobrinho? São muitas situações bem desafiadoras. Muitas. Né? Então, eu sempre falo que por mais exemplos que a gente dê, a gente nunca vai chegar perto daquilo que talvez possa acontecer. E pode ser que nada daquilo que eu estou tocando o terror vai acontecer. Quanto tempo que é o estágio? O estágio de convivências é 90 dias, podendo ser prorrogado mais 90. Será que é por isso que a fila para adoção de bebês e crianças menores ela é bem maior do que aquelas para adotar os mais velhos? Porque os mais velhos já trazem essa bagagem. Né, eu acredito que tem, assim, relação, né? Como eu falei, não dá para romantizar, mas eu também sempre falo para os casais que eu acredito muito que é possível. Eu já vi histórias de adoções muito bonitas, com crianças e adolescentes maiores. Mas aí volta aquilo, a motivação, tem que ser a motivação certa. Era uma pessoa que ela queria ser mãe, ela queria ser pai. Não importava as circunstâncias e os desafios que viria com aquilo. Ela estava preparada para matar no peito, né? A gente sabe que não é só isso. Mas eu sempre falo, a diferença de uma adoção bem-sucedida é um casal que busca psicoterapia, que está disposto a pedir ajuda, que ele tem um bom casamento, por isso, né, quais são os quesitos? Se o teu casamento não estiver bom e vem uma situação dessas, é ladeira abaixo. Se o casal não estiver bem alinhado, é ladeira abaixo. Então, é um complemento de coisas, né, para fazer uma adoção ser bem sucedida. E uma das questões, como eu falei, 80% de quem está na fila é porque não pode engravidar. E muitas dessas pessoas que não podem engravidar, elas têm o desejo pela criança pequena. E isso, no início, eu confesso, eu julgava os casais lá, né? Pensava, meu Deus, mas só querem criança pequena. E aí eu lembro de uma fala de uma colega, hoje minha colega, na época minha supervisora de estágio. Ela disse, Fátima, a gente precisa também ter empatia por essas mãezinhas, ela falou. E aí, realmente, a gente precisa ter empatia. E a gente precisa respeitar a motivação e o desejo. E isso também é uma questão que eu falo. Quando você se imagina pai e mãe, você se imagina pai e mãe de uma criança com quantos anos? Porque, assim, de nada adianta você querer muito um bebê, mas para acelerar o processo, querer uma criança grande, para diminuir o tempo de espera. Só que aí vai ficar aquele vazio, aquela lacuna, porque eu queria um bebê e uma criança de 6 a criança de 6, 7 anos não preenche o vazio, que era, né? Eu já ouvi de uma mulher onde ela dizia, Fátima, eu tenho desejo de trocar fralda, eu quero dar mamãe. Então,
Ai, olha A só. gente tem que ter empatia e acolher, entende? Tem que entender essa situação, De né? nada vai adiantar ela adotar uma criança maior. Então a gente tem que respeitar. Então hoje eu trato a adoção de uma forma mais madura, onde eu tenho essa empatia dos Olha dois que legal. lados, mas de novo, o meu cliente é a criança. Por mais que eu tenha empatia com o casal, eu preciso. A proteção é da criança, né? Sempre o melhor interesse da criança, onde ela vai Isso ser mesmo. inserida, né? Teve uma pergunta aqui: se oficializou a adoção, pode haver a devolução? Eu estou trabalhando num processo, numa devolução de. São 8 anos com o casal e agora a mãe devolveu depois de 8 anos. Depois de 8 anos adotado, e pode? Eu achei que não pudesse. Eu tô com a pergunta da colega que. Porque no estágio de convivência acontece, mas depois de já adotado, não é filho. Não tem nem essa diferença de filho. A gente não pode nem fazer a diferença de filho adotivo e filho biológico, né? Ah, esse é filho adotivo. Não, é filho e ponto, né? E depois de 8 anos, uma devolução. A criança E você participa desse estava digitando processo? antes de começar a live, por isso que eu não comecei, estava digitando laudo aqui. Nossa vida. E o que eu acho que passou uma pergunta aqui também, eu não consegui compreender certinho. Você falou que pode, o período de estágio não, né? De convivência, é 90 dias, podendo ser prorrogado. O que poderia acontecer para prorrogar? O que seria possível fazer para prorrogar? Então, ou não normalmente é prorrogado quando são crianças maiores, porque entende que já é mais difícil, tem muita probabilidade, né, de dar mais problema e de ocorrerem as devoluções. Quando são adoções de crianças negras, né, principalmente em famílias de pessoas brancas, porque a gente sabe que também tem a questão racial muito que pega, né? Eu participei né? também de um processo. O casal já estava 1 ano com ela, né? Nesse caso aí, a juíza prorrogou praticamente mais que 2 vezes, porque já tinha mais um tempo. Ela estendeu, ela passou do tempo. E hoje eu olho e eu vejo, tinha que ser, sabe? Apesar de ser extremamente dolorido, porque eu fui nomeada não para habilitação desse processo, eu fui nomeada para fazer o relatório final do estágio de convivência. Estava tudo certo. Já tinha um nome que iria mudar da menina, era para isso, assim, era para os trâmites finais ali, para fazer a nova certidão de nascimento. E estava tudo certo, o casal estava 1 ano com ela, perfeito. E aí passou um tempo, não chegou a dar um mês, tá? Que a gente fez a entrevista, fui junto com a psicóloga, e aí um dia eles pediram uma chamada de vídeo urgente, precisavam falar de uma situação, a situação que daí eu passei a falar muito mais com os casais, né? A menina foi pega pelada, né, na cama, ela estava se masturbando, ela tinha uma história, ela foi vítima de violência sexual. Tinha sido vítima, já tinha um histórico e aquilo se aflorou ali nela. E a família não ficou mais. Depois de um ano. E a forma Olha cada situação. Que vira na cabeça dessa criança. E a forma como ela foi devolvida, assim, ó, foi horrível, tá? Ela veio, na verdade, eles falaram para ela que ela iria passar um final de semana na casa dos padrinhos. Ela foi para casa da madrinha, e da casa da madrinha ela nunca mais voltou. Ela nunca mais viu os pais. Ela foi direto. Nunca mais foi direto. Os pais. No caso, a documentação dessa ainda não tinha sido efetivada, ia ser efetivada. E a de 8 anos que o documento já estava ok, já tinha feito. Aí desfaz esse documento. Essa que eu estou trabalhando, eles estão tentando a reintegração dela, mas eu não sei se vai ser possível, porque nenhum dos dois quer, sabe, a menina. Tu também não pode obrigar, né? Não tem como obrigar alguém a ficar. Não, porque senão vai gerar mais violência depois, né? Com essa criança. Vai saber como que eles vão depois tratar, lidar, porque era uma criança que eles não queriam. Isso. Né? Então, nem o que eu tenho visto é alguns juízes colocarem uma multa.
né? Fazer doer no bolso. O que eu acho super justo. Inclusive, eu falo isso. Eu também acho. Não vai adiantar para o emocional da criança, mas pelo menos esses pais vão ter um pouco mais de... Vão pensar antes de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Justamente por conta das crianças que sofrem mais. Eu trabalhei um período numa instituição de acolhimento, né, para adolescentes. E eu lembro de uma situação também onde o casal devolveu depois de muito tempo, assim. E aí, o que foi feito nesse processo? A juíza fez com que eles pagassem pensão até os 18 anos. Tipo, não precisava ficar, não precisava pagar pensão. Porque já tinha adotado, já é filho, então vai pagar pensão. Ah, interessante. E outra coisa que eu acho que deve chocar também, Fátima, aqui tem até uma pergunta, no caso de irmãos. A ideia é que se adote os irmãos. Há casos de que adote só um, separa esses irmãos? Como bastante, eu vou dizer bastante. Não deveria. Acaba separando, sim. E às vezes não é nem grande grupo, às vezes é 2. Eu já vi 2, porque um tinha 14. Vai adotar, quais são as chances de um menino de 14 anos ser adotado? Muito pequenas. Mas o outro tinha 10, tinha uma família para o de 10. Então, para o de 10 não perder a adoção, é separado. Então, quando tem um irmão mais velho e uma criança menor, normalmente é separado. Porque senão os 2 vão ficar no abrigo. Eles vão garantir a adoção, então, daquele que tem a possibilidade de ser. Porque a ideia é que adote os irmãos juntos. Sim. Né? Isso tá no ECA, não é? Que sejam adotados juntos. Mas aí, nesse caso, para garantir a adoção de um, acaba separando os irmãos. Gente, o que o juiz pede? Para que mantenha a convivência? Em alguns casos funciona, outros não. Né? Quando é grupo maior, por exemplo, 4 irmãos, cada pessoa adotou uma criança. A ideia é que a ideia seria, mas a gente sabe que na prática acaba não mantendo. Mas eu vou te falar da minha experiência de dentro do abrigo. Eles são muito resilientes. Eles têm assim, a vida força eles a ter uma maturidade que não deveria, não é romantizando. Eles não deveriam ter a maturidade que eles têm. Mas eu vi essa situação dos irmãos serem separados e onde o irmão mais velho entendia que era o melhor para o mais novo. E ele dizia, não, eu já sou grande, 14 anos, não, eu já sou grande, eu sei me virar. Mas ele precisa de um pai para cuidar dele. De encher o olho de lágrimas. E assim, super maduro, tá? Eles não choram quando eles falam. A gente, equipe técnica, fica com aquilo preso na garganta. Mas eles... Não, eu já estou embargada aqui, porque eu não consigo entender uma situação dessa. E aí o mais velho precisa dar força para o mais novo, porque ele entende que aquilo vai garantir uma proteção daquela criança, vai garantir que ele vai ter uma família, um cuidado, algo que ele provavelmente nem teve mais. Também, por isso que ele quer que o outro tenha. E porque normalmente, assim, 80% das situações, a gente sabe que os irmãos mais velhos, eles já cuidavam dos mais novos. E quando eles vão para o abrigo, não é já. Então, eles querem que o mais novo tenha, né, um pai, uma mãe para cuidar. E ele mesmo tenta dar essa força para que o outro irmão não sabote a adoção. Às vezes, eles conseguem manter o contato, né? Às vezes, não. Mas eu vi. Às vezes, eu vi essa situação, né? Assim, onde, na verdade, foi uma adoção solo também. Era um pai. O pai adotou o mais novo e ele não tinha condições para adotar o mais velho, mas ele falou que ele iria sempre fazer contato telefônico, nas férias levar o irmão lá para passar férias, data comemorativa. Então, assim, não é o perfeito, não é o cenário que a gente gostaria, mas era o que dava para ter naquele momento e até que foi bom com a maioria que acaba
contato, sabe? Foi possível naquele momento, né? Tentar manter um vínculo depois. E esse de 14, por exemplo, ele fica ali na instituição até os 18, não é adotado. E depois, o que é Então, feito desse a rapaz, ideia é que a por exemplo? instituição prepare ele para a vida adulta. Eles são inseridos em curso, escola, é dado todo o incentivo. No abrigo que eu trabalhava, assim, era super incentivado o menor aprendiz. Então, eles já começavam no menor aprendiz e todo o dinheiro ficava numa poupança, para que quando eles completar a maioridade, eles tenham esse dinheiro para poder alugar alguma coisa, comprar alguma coisa. E tem casos, né, quando eles têm um bom comportamento dentro da instituição, que eles podem ficar até os 21. Tem essa excepcionalidade para ficar até os 21. Então, se tiver um bom comportamento, consegue. Lá na instituição, teve uma pessoa que ficou até os 20, e aí ela trabalhava, juntou dinheiro e comprou um apartamento. Saiu de lá com um apartamento. Tipo, deu entrada num apartamento. Isso vai também da instituição, né? Do incentivo, do mercado de trabalho, da educação, da escola, de tudo, né? Dos técnicos que trabalham. Gente, eu tô... Acho que muita gente tá mandando aqui, tô chocada. Tô chorando, eu não tenho emocional para isso. É porque a gente vai lidar com crianças que estão mesmo numa situação, assim, de muita... Sofreram muitas coisas, né? Muitas violências, já vem com muitos traumas. Aí chega para adoção, acontece todas essas coisas. De, por exemplo, ser devolvida, não se adapta, ou ser separada do irmão. Gente, são situações bem complexas mesmo, né? Ô, Fátima, eu ia falar que eu acho até que todo mundo deveria ficar um tempinho na instituição de acolhimento antes de fazer a habilitação. Né? Tem profissional que faz habilitação de adoção que nunca nem colocou o pé numa instituição de acolhimento, porque seria ainda mais criterioso, porque sabe todo o sofrimento que tem lá do outro lado. Olha, super importante isso daí. E como que é o acesso, por exemplo, para a gente ir extremamente instituição de acolhimento? Restrito. É restrito. Então, aí não daria para ter essa experiência também, né? Ó, você se baseia, aqui tem essa questão, você se baseia na legislação, né, no ECA, que trata sobre adoção, tudo. Você tem alguma literatura, algum livro que você se baseia, que você se fundamenta para poder fazer todo o seu trabalho? Como que eu me baseio na legislação, né? E em literaturas da nossa área, eu diria que tem pouca publicação, pouca publicação. A gente é uma profissão que tem muita potencialidade para escrever, mas que a gente escreve muito pouco, né? Tem pouca publicação no serviço social. Tem poucas, eu dei uma procurada mesmo, eu achei, assim, achei bem poucas coisas. E olha que não é porque não falte experiências, né? Porque o assistente social está em tudo quanto é canto. É no judiciário, é como perito, é na saúde, é na educação. O problema é que a gente não publica, a gente não escreve, né? Às vezes a gente é sugado pelas demandas do trabalho e acaba esquecendo do que aprendeu na faculdade. Acho que esse é o maior erro da nossa classe, enquanto assistente social. Mas um autor, eu destaquei aqui uma autora que eu gosto muito, que trabalha na adoção, ela é da psicologia, e ela é referência, que é a Lídia Weber. Ela tem vários livros. Eu nunca li nenhum livro, mas eu já li vários artigos da Lídia. A Lídia, ela tem um... Lídia Natália Drosbieski Weber. Weber com W. Ela é bem famosa na adoção. Eu vou ler o humilde currículo da Lídia. Ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia experimental pela USP, com pós-doutorado em desenvolvimento familiar, professora sênior do mestrado e doutorado em educação da UFPR, autora de centenas de artigos, 13 livros, entre eles Eduque com Carinho, Pais e Filhos na Adoção no Brasil, realiza pesquisas e palestras com os temas práticas educativas parentais, abandono e adoção, e relacionamento amoroso. Essa referência, ela diz bastante coisa. Fantástico. Eu já anotei o nome dela aqui para depois eu pesquisar algumas coisas dela para começar a ler. Achei bem interessante também. E aí as legislações do ECA mesmo, né, no processo de adoção, é que tem uma pergunta aqui, ela falou assim, ó,
Mas sobre a devolução, a legislação não permite. Como proceder? A legislação não permite, mas se a família não se adapta e quer devolver, é o que ela falou, né? O juiz pode estipular uma multa, pode fazer essa família pagar pensão até os 18 anos, porque se Não, mas não pode. né? E é até melhor, porque já pensou o que essa criança pode sofrer depois disso? Mas só não pode virar uma prática, né? Das famílias ficarem nessa condição, de repente adota, devolve. Gente, para isso que já tem o tempo de... Sim, a gente não pode normalizar, normalizar isso, né? Aqui na nossa região, algumas devoluções, e aonde a gente tem ficado cada vez mais em cima, né? Mais criteriosos ainda, e aonde eu falo para os casais, não, o judiciário, ele tem sim estipulado multas em até 300, 400 mil. Depois a promotora até meio que deu uma puxada de orelha e falou, meu Deus, Fátima, você vai tocar o terror neles e eu não vou mais ter casal. Tipo, mas eu prefiro tocar o terror em todo mundo do que ter, né? Pois é uma responsabilidade muito grande, né? Não dá para brincar. Tanto para nós, enquanto profissionais, que vai habilitar uma família, para essa família que vai adotar. Porque, gente, nós estamos lidando com vidas que são crianças, que já passaram por tantos problemas, tantos traumas, né? Tantas situações. E agora, ao invés de chegar para uma adoção, para uma família, para ter um acompanhamento ali, de família mesmo, de cuidado, de proteção, de carinho. E aí não tem isso? Então, olha... Aqui falar, é bem no estado de Santa Catarina, né? Eu esqueci de falar isso também, que eu sou de Santa Catarina. A Corregedoria, ela fez uma circular em 2022 estabelecendo critérios, né, que eles acham que é indispensável nas habilitações, justamente pelos números de devoluções, né? Então eles estabeleceram os critérios. Felizmente eu cumpro com a maioria deles aqui, dos quesitos. Eu vejo que tem muita coisa que eles colocaram que é da psicologia. Então, de novo, né, a gente saber discernir o que é nosso e o que é do outro. E eles fizeram para os psicólogos e para os assistentes sociais, né? Se alguém tiver interesse, eu posso estar passando um documento de 8 páginas. É aqui do estado de Santa Catarina, mas eu vejo que são ótimos quesitos para a gente se atentar, sabe? É um bom parâmetro para seguir um norte, assim. Que legal. Depois você disponibiliza lá, se alguém quiser, é só chamar no seu direct. Pode mandar para mim também, por favor. Eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente estudar sobre isso. É muito importante, né? Porque nós estamos ali... Muitas aqui, eu acredito que devem estar atuando também. Muitas é a primeira vez que está ouvindo sobre isso, né? Tanto que chegou várias perguntas, assim, que a gente viu que pessoas que não tinham mesmo noção nenhuma sobre a adoção. Realmente, Derlane, a aula tá excelente. Olha lá, o pessoal tá pedindo, manda para nós. Ô, gente, o Instagram da Fátima é a Perita Judicial? A Perita Judicial? Como é mesmo? A Perita Judicial, né? Depois vocês vão lá, segue no Instagram dela e aí depois ela manda para vocês. E ela sempre está compartilhando coisas muito interessantes lá. Eu acompanho, vejo sempre, gosto demais do perfil dela. Então, assim, tá riquíssima essa aula, tá quase acabando. Mas tem uma pergunta aqui que foi de relatório, de parecer. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Qual que era o número da pergunta, só para me situar? Foi a pergunta 6. Como seria, por exemplo, um parecer de habilitação? Como que você escreveria? No relatório, por exemplo, você coloca as falas das pessoas. Comentar sobre como que é a parte mais escrita ali, mais eu acho que é importante, sim, colocar falas, né? Desde que elas venham contribuir no relatório, não só de habilitação, de guarda, todas as demandas que eu faço, eu costumo sempre destacar algumas falas. E aqui eu coloquei, né, que no parecer a gente precisa sempre deixar claro as potencialidades e as vulnerabilidades, né? Se é para mim habilitar aquele casal, eu vou destacar o que ele tem de potencialidade. Por que eu estou dizendo que ele é um bom casal?
se eu tô dizendo que não, que ele não é um casal bom para adoção, por quê? Eu tenho que justificar, né? E aí eu tenho que embasar teoricamente, né? Tem alguns profissionais que eu sei que não fazem, né, tanto embasamento, tanto referencial teórico, mas no nosso curso a gente ensina, a gente cobra, eu sou bem chata, assim, tipo prof da faculdade, que a gente tem que justificar, né? Como dizia minha professora da faculdade, tirasse isso da onde? Da cabeça? Não, quero que, né? Tem que justificar, tem que fundamentar, né? Da onde que Por você que tirou. aquele casal não é bom? Eu tenho que justificar. Tem que ter alguma literatura, algum artigo, tem que estar na lei, então eu tenho que embasar. E ao contrário também. Então eu acho que. E não vale só para as adoções, né? Vale para um processo de guarda, para um BPC, a gente tem que reforçar. É no nosso parecer que a gente dá visibilidade para tudo aquilo que a gente apresentou, né? A gente constrói ali o relatório e no parecer a gente lacra com chave de ouro, né? Hoje me perguntaram, mas você coloca a referência, você coloca a lei, assim, você faz alguma citação da lei? Eu falei, faço. Eu mostro de onde que eu estou tirando aquilo, coloco citação, mas você vai pôr citação para o juiz, para o advogado? Eu falei, que importa, é o meu trabalho, é a minha fundamentação teórica. Eu tenho que mostrar que, além de saber e estar colocando ali, eu tenho que mostrar de onde que eu tirei. Né? Mas o juiz entende de lei. Também se resguardar. Porque a gente um dia pode responder tudo aquilo que a gente bota no papel, algum advogado, alguém pode vir e cobrar. Se eu estou respaldada na lei, na literatura, eu não vou me incomodar, eu não tenho por que ficar preocupada, né? Tem muita gente que tem medo de trabalhar para o judiciário, eu não tenho medo, porque se eu estou fazendo o meu serviço certinho, não tem por que eu ter medo, né? Exatamente, eu acho interessante isso daí. Eu gosto também de fundamentar, às vezes cito ali sim algum artigo da lei, especialmente o BPC que a gente faz bastante. A LOAS ali para mim é o que a gente lida todos os dias. Então eu coloco sim, para saber de onde que saiu, para fundamentar, para ver que minhas palavras não são da minha cabeça, eu tirei de algum lugar, né? Então, sim, coloco referência, coloco citação também. Eu acho muito interessante, acho por isso dessa pergunta aqui, se você se baseia, se você coloca, como que é esse parecer. E você, em alguma habilitação que você não habilitou a família, há como que eu posso dizer assim, deles ficarem bravos, ficarem nervosos com você? Como que você lida com isso? Teve situações. Alguma ameaça? Nunca tive nenhuma ameaça até hoje. Teve uma situação onde o cara ficou mais assim, ele queria muito descobrir, né? Que na verdade foi um caso diferente, porque eu descobri que tinha vários discos sem contra o casal. Eles já tinham adotado uma criança e queriam adotar mais uma. Então tinha vários discos sem. E como eu fiquei sabendo disso? Pelo contato da rede. Tinha vários o quê? Disque 100? Mostrar. Tá. Então, tipo, não estava nem conseguindo cuidar da criança que já tinha, queria adotar mais uma. E aí, como eu soube disso, contato com a rede, e aí ele, eu quero saber como que tu sabe disso, e aí, assim, rolou um pouquinho de ameaça nesse sentido, sabe? Mas eu estava muito tranquila e segura, né? Eu tinha respaldo porque eu estava fazendo, não tinha por que habilitar ele, não foi mesmo para a fila da adoção. Inclusive, depois o Ministério Público instaurou um inquérito para investigar as denúncias que já existiam, né? Então... Que já existiam. Olha só que interessante. E você acabou de falar uma coisa importante aí a respeito da rede. Você busca, então, esse conhecimento na rede também para saber como que essa família... Se eu tô com alguma suspeita de que alguma coisa não tá cheirando bem, sim, a gente faz contato com a rede, né? Gente, que aula riquíssima. Eu queria ficar aqui mais tempo, gente. Mais tempo, mais perguntas. Eu quero saber tudo. Chegou uma pergunta, depois que eu vi lá, que não tá aqui, e também é direito de família. Não sei se a gente vai conseguir falar assim aqui. A respeito da destituição do poder familiar. A pessoa perguntou o seguinte, se a mãe pode destituir do poder familiar o pai, o genitor, porque ele é ausente. Isso não. Quem destitui o poder familiar é sempre o juiz e só vai destituir do poder familiar depois de fazer
estudo social, depois de acompanhar essa família, para saber se há violação de direitos, se há violência. Só nesses casos, né, de desproteção da criança, que aí o juiz decreta a perda do poder familiar e não a mãe de forma nenhuma por causa do pai ser ausente, né? As decretações são todas do poder familiar, são todas pelo mesmo. juiz, né? Quem dera, né, se a gente pudesse destituir pai ausente, estaria cheio de crianças de pai, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas estão ausentes. Infelizmente, é uma realidade. A maioria, em processos de regulamentação, de processos de ação de alimentos, a maioria, também, né? Ação de alimentos também. A maioria são todos ausentes, mas nesse caso não há destituição. Tem que ajuizar para a pensão. De repente, se for para visita, se não houver risco para essa criança, ajuiza também para poder fazer a visita no horário marcado, no dia marcado, da forma correta. Mas só a destituição, se for comprovada violência, desproteção, abandono, mas não a mãe que vai destituir. É só a destituição é a última, né? A última instância que é feito. Antes é tentado todas as possibilidades, né? Então, destituição tem que ser sempre o último caminho, né? Então, é tentado muitas coisas antes de destituir aí um pai ou uma mãe, né? Rende. E essa criança, antes de ir para adoção, ela também tem a família extensa? Quem busca família extensa normalmente é a rede. Às vezes vai para o abrigo e o abrigo também, né, busca fazer contato, mas normalmente é a rede que costuma ir atrás da família extensa, justamente para não deixar ela ir para o abrigo, né? Se ela está no abrigo é porque já não tem nenhum familiar disposto, interessado. Isso. Não tem ninguém. Ó, chegou uma pergunta aqui. Em cidade pequena que acontece adoção irregular, a criança já está com 3 anos com os requerentes. Agora deram entrada no pedido de habilitação para regularizar. Como proceder? É complicado, né? Complicado porque existe todo um vínculo, né? O vínculo é algo bem importante e levado muito em consideração. Só que assim, o que eles fizeram é crime, eles vão responder. É crime. Eles furaram a fila, eles burlaram a fila, eles burlaram a lei, eles vão responder criminalmente. E não é assim, não é só de pagar uma multa, tá? Quando eu digo adoção à brasileira, ela dá cadeia, é crime, a gente está violando a lei, então é algo bem sério, precisa ser denunciado esse casal. Só que como eles já estão 3 anos e existe todo um vínculo, muito provável que eles não vão para a cadeia e que eles vão conseguir adotar a criança, dependendo do entendimento do juiz, né? Se for um juiz faca na bota, uma promotoria assim, faca na bota é uma expressão nossa aqui assim de brabo, né? Se for um juiz ou um promotor assim mais brabo, não sei. Não vai querer prejudicar a criança, né, depois de 3 anos, mas assim, o casal foi muito FDP, né? Outra aqui, ó. Quando os pais não conseguem cuidar, não aceitam tratamento e a família extensa não quer cuidar, Nesse como proceder? caso, a rede mesmo tem que encaminhar para o abrigo, né? Esse é um caso de destituição, né? Esse caso é a rede, quando eu falo rede, CRAS, eles têm que solicitar para que seja acolhida essas crianças, né? Se elas estão em situação de risco, de vulnerabilidade, os pais não estão cuidando e a família extensa não está dando suporte, elas precisam ir para o abrigo, sei lá, elas vão estar seguras, né? E aí, nesse caso aqui, pode, como é criança e adolescente, no caso, aciona o conselho tutelar e aí também, além da rede, ou o conselho tutelar pode pedir a institucionalização dessa criança e aí depois o juiz decreta o poder familiar. Dá para fazer o Disque 100 é um ótimo canal de denúncia quando se trata de violação de direito e consegue fazer tanto por ligação quanto online e fica no anonimato. E o Disque 100 vai para o Ministério Público e para o Conselho Tutelar. Então, a melhor forma de denúncia é o Disque 100, porque a gente se resguarda e tu tem certeza que aquela denúncia vai ser averiguada porque foi para o Ministério Público também. Então, vai para 2 órgãos de proteção. Hoje chegou uma pergunta, também não sei se é o nosso caso aqui, mas a pessoa acredita que está assistindo, vamos ver se a gente consegue já conversar a respeito disso. A entrega voluntária. Quando essa mãe quer fazer essa entrega voluntária, ela
ela pode ir direto já no judiciário, né? Ou ela pode ser encaminhada por meio do CRAS, por meio do CRES, dependendo Isso. onde ela foi procurar, ela vai ser encaminhada Isso. e é lá no judiciário que eles vão ouvir, acolher e fazer todo o processo da entrega voluntária, porque nesse caso é a forma correta de fazer e entregar a criança. Inclusive, a gente adoção, deveria né? falar mais sobre entrega voluntária, né? Teve ano passado um caso, inclusive, de uma atriz, né? Que ela foi vítima de abuso sexual. Sim. E aí acabou que engravidou. E quando ela descobriu, já não podia mais, né? Enfim, abortar. E ela resolveu dar continuidade, levou até o fim a gestação e fez a entrega voluntária. E a galera crucificou a menina, mas assim, se todo mundo tivesse essa consciência, nossa, não tem por que ela ter ficado com uma criança da qual ela não desejou, foi fruto de abuso, e quando tem um ponto de gente na fila de adoção que está esperando por uma criança. Então ela não fez nada de errado. Então a gente tem que... Não fez. Mas tem que fazer dessa forma, né? Não que nem aquela família que pegou a criança, está lá com ela há 3 anos e agora vai para adoção. Não, essa mãe ela tem que ser orientada para essa entrega voluntária, que de acordo com a lei é legal, é dessa forma que faz. O judiciário, a vara da infância, a família, ela vai ser a vara da infância do juventude, ela vai ser acompanhada, né, por assistente social, psicólogo, vai fazer de forma que a legislação determina, e essa criança vai ser acolhida e encaminhada para adoção para essas famílias que já estão na fila aguardando esse momento. Mesmo, e essas famílias que estão na fila de adoção, elas são pessoas que foram habilitadas, né? Porque vai saber se essa pessoa que está há 3 anos, se ela tem realmente condições, né? A gente nunca sabe, né? Eu vou entregar a criança para alguém. Eu sempre falo, o pedófilo ele não mostra a cara, tu nunca sabe. O abusador, ele não é a pessoa, né? Pintam pra gente que o abusador é uma pessoa horrível. Não é, ele normalmente é o cara que tá dentro da tua casa legal. É uma pessoa bem próxima, né? Então, assim, tem que tomar cuidado mesmo com essa situação. A adoção à brasileira é crime, não dá para ter uma criança e deixar com alguém que acha que vai cuidar bem e tal. Precisa ser feito tudo de forma muito adequada, de forma legal no sentido de legislação, né? A gente tem legislações para isso, tem profissionais capacitados e adequados para esses momentos, então precisa ser feito mesmo de uma forma correta. Gente, tá incrível esse bate-papo. Eu amei, Fátima, eu amei. Acredito que todos aqui gostaram muito. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Com certeza nós vamos estreitar aqui a nossa amizade, a nossa relação. A gente volta para falar de mais assuntos sobre isso. Quero agradecer de coração e fica à vontade para passar suas redes, seu trabalho. Então tá bom. Eu agradeço o convite. Foi muito boa essa conversa. Né? Para mim é uma conversa, a gente está aqui batendo um papo, né? Contribuindo com o conhecimento que a gente adquiriu, né? No nosso trabalho. Então, como eu falei, lá no meu Instagram eu tento manter uma frequência de posts, mas eu sei que eu falho bastante, mas eu convido as pessoas a me seguirem, eu tento compartilhar lá um pouco, né, do que a gente aprende na prática. Eu também tenho um curso de perito, né, que eu fiz com a minha amiga, com a Ana. Nesse curso a gente fala mais da parte teórica do trabalho do perito, como que funciona o cadastro, quem pode ser o perito, o que é uma petição, os termos jurídicos, assim, para dar um norte para quem tem a vontade, o desejo de trabalhar como perito. E eu também faço consultoria. Eu trabalho com a consultoria. Então, se alguém, né, desejar, eu ofereço esse serviço também. E eu fiquei muito, muito feliz de compartilhar esse conhecimento e de ter tido essa oportunidade. Com certeza vamos estreitar os vínculos e eu venho de novo. Já estão falando aqui, mais aulas com Regiane e Fátima. A gente vai combinar mais temas para os próximos, então. Fátima, obrigada. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, viu, pessoal? Muito obrigada por estar aqui, por ter acompanhado toda essa aula, pelas perguntas que enviaram. Acredito que a gente conseguiu responder todas elas. E a gente volta para mais aulas. Voltaremos breve, sim. Né, Tati?